Olá, gente, tudo bom? Eu e a Mari, a gente resolveu gravar esse vídeo para explicar um pouco sobre o tema da última enquete, que foi o tema mais votado, que é o imaginário social sobre a mulher separada com filho. Oi, tudo bom? Então, a gente fez a última enquete e aí essa foi a mais votada. Não foi de longe a mais votada, não, né? Foi uma votação bem competida, assim, foi por poucos votos, essa foi a mais votada. E aí a gente resolveu então gravar um vídeo porque é um conteúdo bem interessante, né? E bem atual, que é o imaginário social da mulher separada com filho ou da mulher divorciada com filho, né? E como que a gente chegou nesse tema, assim? Eu fiz uma pesquisa de doutorado e a minha tese teve como uma questão inicial por que as mulheres estão se separando tanto, né? O número de divórcios pedidos na justiça, fora as separações que não chegam na justiça, são maior número pedidos por mulheres, né? Então, que insatisfação feminina é essa que acontece? E essa insatisfação acontece principalmente quando essas mulheres têm filhos. E esses filhos têm uma idade aí entre 0 e 2 anos, que é um momento de maior dependência, né, do filho em relação aos cuidados dos seus cuidadores, sejam pais, mães, enfim, ou não. Então, porque elas se separam, foi o fim da conjugalidade na transição para a parentalidade. Então, nessa pesquisa, eu entrevistei mulheres que se separaram, então, nesse período de 0 a 2 anos do primeiro filho, né? Que a transição é feita com o primeiro filho. Depois da transição, a gente não volta mais atrás, ainda que seja o segundo, o terceiro, o quarto filho. E aí, eu fiz algumas perguntas, enfim, surgiram várias categorias, e essa categoria foi a última investigada, que elas reclamaram muito, assim, todas as mulheres entrevistadas, falaram muito sobre a dificuldade de lidar com as próprias famílias e com as famílias dos seus ex-maridos, na compreensão da não primazia da maternidade, assim, né? Numa divisão mais equilibrada da maternidade com a paternidade. E elas falaram muito sobre a dificuldade das próprias mães até de entenderem que o tempo que os filhos ficariam com elas seria equivalente ao tempo que os pais ficariam, né, com os filhos também. Assim. Que haveria, então, ainda uma resistência por parte até das mulheres em reconhecer um equilíbrio maior, né, do cuidado com os filhos. Como se ainda fosse a mãe fosse a melhor cuidadora, né? Tivesse esse imaginário social dessa mãe. Um caso até que eu me lembro que uma entrevistada falou que a própria mãe oferece ajuda ao ex-marido no cuidado com o filho e não oferece a ela mesma, né? Então não sei se tem aí um preconceito, né? Se são valores muito conservadores, se ainda tem uma questão histórica ali na cabeça da mãe, né? Da avó. Que imaginário é esse que se mantém ainda, talvez, num controle do feminino, né? Por que essas mulheres também reclamam que a mulher que sai e, enfim, e quer uma liberdade, né? Quer continuar sendo mulher, além de ser mãe, como ela ainda é mal vista, né? Como muitas vezes uma outra entrevistada relatou que ouviu homens falando sobre isso, como se, bom, aquela que não é santa, não está ali cuidando da casa dos filhos, consequentemente ela está no outro extremo, né? Ela é puta, enfim. E aí, como que eles imaginam, assim, que já que o próprio marido, o ex-marido, né? Já que o próprio pai do filho não as quis, quem vai querer? Então, há uma desvalorização nesse imaginário, não generalizando, obviamente, né? Mas ainda existe esse resquício, assim, de um controle do feminino e de uma santificação da mãe, né? Como se essa mãe fosse assexuada, não tivesse mais desejos. E hoje a gente vê que as mulheres estão vivendo 2, 3 vidas numa vida só, né? Como é o que seria a vida antigamente, assim, talvez no século passado ou retrasado. Até porque essas transformações são muito
próximas historicamente falando, né? Estão muito próximas da gente, até mesmo a lei do divórcio, assim, no Brasil foi em 77, então é uma coisa muito recente. A gente não tem ainda nem noção dessas consequências nas nossas vidas, né? Sim. E aí, O que me chama... Ah, desculpa. não, pode continuar, pode falar. Não, o que me chama muita atenção na sua pesquisa foi que é impressionante como existe no imaginário a ideia de que a mãe sabe cuidar, o pai não sabe, e quando o pai cuida, nossa, ele é fantástico, ele é um cara incrível, ele é assim, um pai fora do normal. Como se isso não fosse a obrigação, né? A divisão entre mãe e pai passa por isso, né? Se a gente imaginar que... Porque não tem como falar desse assunto sem a gente falar na transformação na família, né? Na transformação, nas conquistas femininas ao longo do tempo, na transformação da maternidade e o que é ser mulher hoje em dia, o que é ser mãe e mulher hoje em dia, né? Enfim, a mulher teve direito aos reconhecimentos dos deveres, dos direitos civis, né? Ao voto, a sair de um domínio, de uma dominação masculina há muito pouco tempo, né? Alguns países antes, e enfim, outros depois, mas isso é muito recente historicamente. Então, a mulher estava ali muito cerceada nos seus direitos, nos seus desejos. Dentro da família, ela tinha quase que naturalizados os cuidados com a casa e com os filhos. E quando ela ganha esse direito de votar, o direito à profissão, né, à educação e depois à profissão, o direito de uma independência financeira em relação ao homem, o direito da mulher separada também, depois da mulher casada, de ter uma independência também financeira, que não fosse, que não tivesse um homem como referência, né? Que ela não tivesse por ela, né? Mas hoje em dia a gente ainda sabe de histórias que, enfim, você vai alugar um apartamento, mas o seu marido, né? Ainda tem esses preconceitos ainda são perpetuados hoje em dia por alguns homens e por algumas mulheres também. Então, se a gente pensar nessa mulher como livre atualmente nos seus direitos, e também teve uma mudança que eu acho que foi uma das mais significativas, foi a desvinculação do sexo e da procriação, né? Porque a gente sabe que a gente pode, enfim, hoje em dia procriar sem o sexo, né? E pode fazer o sexo com métodos contraceptivos que não vão gerar filhos. Então, essa desvinculação também abriu muitas possibilidades, né? Novas possibilidades, as mulheres que não querem ter filhos, que dizem que hoje seria o extremo do feminismo, né? Porque então você não teria nenhuma forma de dominação, nenhuma forma de barreira dos seus sonhos profissionais, enfim, e pessoais também, né? Como se o filho ainda de alguma forma atrapalhasse esse desenvolvimento da mulher, né? Por um lado, tem várias correntes do feminismo, tá? E até contrário do que muita gente pensa, o feminismo radical ele não prega nenhuma uma igualdade entre homem e mulher. Ele reconhece que o feminino precisa de cuidado, né? Então, ele acha que deveria ter políticas públicas, né? E o cuidado de vários setores da sociedade em relação ao feminino, já que ele é o gerador da vida, né? Então, e aí eu acho interessante pensar também num eixo cuidado-controle, né? Como que isso está nas nossas vidas e que muitas vezes um cuidado o controle é disfarçado por um cuidado. Em que medida as nossas relações têm o poder exercido, né? Não dizendo que sempre é o homem que tem poder, né? A mulher também tem o poder do cuidado da casa e dos filhos. Muitas vezes ela faz desse local o seu local de domínio e nem permite que o homem entre nele, né? E não permite também essa divisão. Então, pode ter uma resistência também por parte da mulher, né? Se você acha que o homem trabalha fora, não que não sejam possíveis várias formas de acordo, tá, gente? O casamento ali, cada um vai ter o seu próprio termo de compromisso, assim, vai ter o seu próprio contrato, seja ele
verbal ou escrito, assim. Mas se você pensar que a mulher teve a possibilidade, então, de sair de casa para trabalhar, a gente imagina que num equilíbrio o homem, então, entraria em casa para trabalhar também, né? Para poder fazer essa divisão mais igualitária dos afazeres domésticos, do cuidado com as crianças, na mesma medida em que a mulher sai. É, lógico que várias formas são possíveis, né? O problema, em geral, a patologia vem da cronificação desses poderes, né? Desses lugares, onde um só faz uma coisa e o outro faz outra, e onde há um abuso do poder, né? Aí a gente chega nos relacionamentos abusivos e nas violências domésticas também, que a gente sabe que tem crescido as denúncias durante a pandemia, principalmente. Eu sinto que acaba que, obviamente, dependendo do caso, mas falta até um diálogo, né? Às vezes até um diálogo já é suficiente para você dizer o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha que é o ideal, o que você não acha que é o ideal, né? Às vezes até só um diálogo já seria suficiente para você não ir acumulando as coisas até chegar no limite, né? Sim, uma negociação, né? Eu escuto muito dos casais, assim, então tá, a gente vai morar junto, o que que você mais gosta de fazer no cuidado da casa, né? Ou o que você menos odeia fazer no cuidado da casa. E aí a gente vai, né, equilibrando de uma forma ali que seja possível uma convivência pacífica, né? Para que haja uma redução nos níveis de conflito. Sim. E, em geral, essas insatisfações vão acumulando, como você falou, né? Os conflitos vão, às vezes, sendo varridos para baixo do tapete, mas tem uma hora que eles eclodem e pode gerar até a separação, no final das contas, né? Eu queria falar sobre a questão do privado e do público, né? Porque nessa coisa da família, enfim, com todas as transformações, a revolução industrial, enfim, que o trabalho foi para a rua, né? O trabalho saiu de casa, ficou muito dividido ali o que era do privado e o que era do público, né? Que essas instâncias ficaram cada vez mais claras. E, em geral, a conjugalidade ficou para dentro de casa, né? As relações amorosas ficaram mais no âmbito do privado. E as parentais, a maternidade e a paternidade, ficaram muito no público. Tanto que eu escuto muito das mulheres, e também já passei por isso, que você está na rua com seu filho e tem sempre alguém passando e falando e dando uma dica. Muito, às vezes, pessoas desconhecidas falam, não faz isso ou faz aquilo. Tem sempre o público metendo o bedelho na parentalidade, na forma de cuidar, né? Na forma de educar, enfim. Isso ficou muito no âmbito mais do público. E como que a gente também percebe esse machismo, né? Muitas vezes eu vejo homens passeando com bebês e você escuta de algumas senhoras, mas cadê a mãe dessa criança, né? Como se o pai não fosse suficiente ali, meio que desvitalizando esse pai, né? Esse poder dele na paternidade. A gente sabe que hoje em dia a paternidade participativa ela é muito mais comum e os homens estão fazendo questão de vivenciar essa paternidade afetiva, né? E não só como um lugar de poder ou de controle financeiro que o pai exercia antigamente, né? Então, a gente vê os homens muitas vezes brigando na justiça por uma guarda igualitária também. E às vezes algumas mães abusando desse poder da maternidade ainda também com um certo machismo e preconceito talvez delas próprias, né? Então, eu acho interessante cada um avaliar em si mesmo em que medida esses valores estão dentro da gente, né? Para que a gente não perpetue abusos, não perpetue algum nível de controle que seja patologizante, né? Essa questão do pai hoje fazer tanta questão pode até ser um reflexo de como foi a infância dele, né? Sim, muitas Talvez. vezes, né? Faltou aquele cuidado, aquele carinho do pai, e eles querem exercer isso para os seus filhos, né? Ótimo, antes tarde do que nunca, né? E essas transformações são bem benéficas, né? Equilibrar esse feminino e esse masculino dentro da gente, dentro das nossas relações também, né? Para que reduzam-se as violências e os abusos de poder. O equilíbrio acho que é sempre a palavra de ordem, assim, né? É preciso buscar o equilíbrio, né? Sempre. Em todas as relações, em tudo, né? Mãe, filho, né? Marido e mulher. E aí hoje a gente vê essas famílias, né?
reconstituídas, né, ou recompostas, enfim, em que tem os meus, os seus e os nossos, né? A gente vê que muitas vezes nesses segundos, nesses recasamentos, as pessoas buscam o que não tinham lá no primeiro, né? É sempre uma chance também de fazer de novo, de fazer diferente, e de poder buscar a felicidade novamente, né? De ter uma nova chance e outra e outra e outra, né? Então, eu acho que pode ser um risco em perpetuar algumas repetições que podem ser também aí ligadas mais a uma patologia, mas também, por outro lado, uma possibilidade de construir relações mais saudáveis, né? Então, Sim, de fazer diferente, né? fazer diferente, Eu acho É. que esse imaginário ainda paira sobre as nossas cabeças, né? Esse controle do corpo da mulher, esse abuso do poder ainda existe nas relações, a gente percebe, mas há um movimento muito forte contra isso, né? Uhum. Não também exagerando para uma outra polaridade em que haja uma desvitalização do homem, né? Porque a força Uhum. masculina também é importante. Então, de novo aí buscando esse ideal do Sim. equilíbrio na gente e nas relações. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu investiguei, assim, e essas mulheres estavam ali, nenhuma delas ainda tinha recasado, ainda Uhum. estavam meio que se reconstruindo depois da separação, né? E Uhum. conseguindo estabelecer uma nova vida como separadas com filhos, né? Então, é muita coisa para cuidar, né? A própria vida, é a vida do filho, é a vida profissional, é a relação com o ex-marido. Mas todas, por outro lado, conseguiram fazer uma separação do casal conjugal e do casal parental. Todas conseguiram manter uma relação amigável e possível com os ex-maridos, reforçando a importância do pai também. Então, eu acho que elas conseguiram talvez superar alguns valores ali também mais tradicionais, né? Se havia algum tipo de machismo nelas mesmas, foi de alguma forma elaborado, né? Reconhecendo o lugar desse homem e separando, não levando as mágoas do casal conjugal para o casal parental, atrapalhando na relação do filho com o próprio pai, né? Então, acho importante a gente rever nas separações todos esses lugares, assim, para a gente pensar em como melhorar as relações e não É. passar isso para os filhos. Que eu acho que é o principal, né? A gente sabe que nesses conflitos, os filhos que estão no meio acabam, sei lá, absorvendo até, né, toda essa confusão, né? E isso pode gerar realmente um desequilíbrio neles, né? Uhum, exatamente. Eles, às vezes, são objeto de conflito, de poder, né? Então, quando você reconhece esses desejos de controle em você mesmo, né? Eu acho que é bom todo mundo fazer essa reflexão, ver que privilégios tem, né? Que poderes tem e como usa, né? Para poder não perpetuar violências, sejam elas físicas, né? Obviamente, É, psicológicas, que muitas vezes são por mais tempo escondidas e negadas, né? é. Acho que é basicamente isso, sim. Eu acho que ficou bom, né? Interessante. Sim, sim, não, com certeza. Você quer fazer algum fechamento, Mari? Olha, eu acho que a gente pode pensar numa próxima enquete aí, né? Assim, é, de repente, o que fica para os filhos, né? Nessas relações, assim, como é que consequências, em geral, as crianças sofrem a partir da separação, né? A gente pode pensar Hum, nesse tema como continuidade, assim. bacana, bacana. Verdade. Aí cria como é que se diz? Um link, Uma né? história em cima, né? O assunto ele vai passando Uhum. e tem a ver, né? Ah, Como então, atravessa as gerações, né? é. Não, bacana. Mas aí para fechar o vídeo, assim, você quer falar alguma coisa? Ah, sei lá, agradecer, alguma coisa assim? Pô. Sim, eu tô achando bem interessante, assim, a interação das pessoas, né? O interesse em saber sobre esses assuntos que às vezes ficam muito restritos à academia, né? As revistas científicas e as publicações.
enfim, que o público em geral não tem acesso, mas eu acho que a internet é feita para a gente divulgar e compartilhar essas informações, porque ajuda a ampliar a consciência sobre esses assuntos, né? E ajuda também nas relações. Eu acho que a intenção é essa, né? No Instagram, do Conversas em Família. E eu acho que quem ainda percebe em si mesmo algumas dificuldades pode buscar uma ajuda profissional, uma análise, a terapia de casal, a terapia de família, porque assim a gente cuida da gente mesmo, cuida do próximo, né? E ajuda todo mundo. Obrigada, então, Mari, Obrigada. pela sua aula agora, né? Não deixa de ser uma aula, é sempre muito importante a gente se manter informada, né? E foi o que você falou, é importante a gente divulgar esse tipo de assunto. Uhum. Assim, a saúde mental agradece, né? E esse confinamento todo pode ter feito esses conflitos emergirem, né? Muita gente falando sobre a dificuldade nos relacionamentos, a dificuldade nos relacionamentos conjugais, né? Parentais, e, enfim, como isso misturou, se embolou de alguma forma dentro das famílias que estão presas em casa, né? Eu acho que é É verdade. importante, nesse momento, então, falar também sobre isso, né? Principalmente. Obrigada, então, mais uma vez. Foi um E prazer. até o próximo, né? Até o Até a próximo próxima. vídeo. Tá bom. Beijo. Beijo.